Como vocês podem ver, já dei uma roçada aqui, ó. Ainda falta roçar aqui esse tanto aqui, que é da horta. Ainda não deu para roçar. Mas é bastante coisa. Na roça é muita coisa para fazer. Tem as partes boas e tem as partes ruins, né? Que é esse trampo que tem todo dia, não tem dia santo, não tem sábado, domingo, tem nada. Sempre tem que ir alguma coisinha para fazer. Se tiver animal, então tem que tratar todo dia, de manhã, de tarde. Aqui ó, o rapaz até que enfim já começou a colocar as telhas, ó. Tá ficando bom. E um dos problemas de pagar adiantado de serviço é esse aí, ó. Demorou para ele terminar o trem. E ainda não terminou não. Vamos ver se ele volta aí essa semana. Vai ficar bom esse telhado aí. E ainda tem que terminar essa piscina. Tem muita coisa para fazer aí. Não para, o serviço não para. Mais cedo já tratei das galinhas. Ainda tem que ligar a placa solar lá, né? Que aí no alimentador, igual a gente tem um alimentador, agora eu vou ter que ligar a placa solar. Já tem umas plaquinhas solar já flexível, semi-flexível. E a galinha da Angola apareceu. Só não sei se a gente vai conseguir ver ela por agora. Mas ela já apareceu já. Aqui é onde elas se alimentam, ó. As galinhas da Angola e o galo que fica solto. Já tem até o telhadinho aqui, ó. Vou colocar 2 painelzinhos solar aqui e já era. Liga o alimentador neles, liga a bateria no controlador e as placas solar, né? E aí vem e alimenta. Pode ser uma bateria de moto, tranquilo. Olha como é que elas estão crescendo. Elas estão crescendo. E é muita coisa, ainda tem que terminar ali também o ninho delas, fazer o ninho. Os poleiros delas, tem bastante coisa para fazer. E o sol tá rachando. Enquanto eu tô aqui mostrando para vocês, a Cá tá lá fazendo um rango lá dentro. Acho que vai sair um estrogonofe. Olha só, hein? Chique. Agora eu vou lá em cima ali, que de vez em quando tem que ir lá na caixa d'água, né? Para dar uma olhada na caixa d'água principal, de onde vem a água da nascente, né? A gente bota numa caixa de 15 mil litros e depois distribui. Tem mais 2 vizinhos aqui que não faz parte da comunidade, mas que também usufrui. E a gente rachou todo mundo e rachamos todos nós e colocamos a caixa d'água grandona lá, que de vez em quando tem que ir lá dar uma olhada para ver se está entrando água. Ó, agora tá os 2 machos aqui, ó. Isso quer dizer que a fêmea tá por aqui. Só que ela não tem só aquele ninho que a gente mostrou não. Não consegui achar outro, mas ela tem mais ninho, tenho certeza disso. E ela é tão espertinha que ela fica quietinha. Quando ela tá no ninho, ela fica quieta. Eles chamam e ela nem responde. Fica quietinha. Agora vamos lá em cima na caixa d'água. O ninho que achamos ovos é por aqui. Só que também daqui não dá nem pra ver. Tá no meio desse mato aí. Não dá pra saber se ela tá botando ou se ela tá chocando. A gente também não quer ficar mexendo no ninho para não espantar ela. Mas pelo menos ela tá por aqui. A gente consegue ver ela mais finalzinho do dia. Vou ver se final do dia eu consigo mostrar ela para vocês hoje.
E chegamos aqui em cima. Aqui na porteira. Tá cheinha. Por enquanto ela tá aqui no improviso. Depois nós vamos dar um jeito nela. Nossa senhora. Vamos plantar mais árvore, hein? Porque o sol tá... Chegamos na caixa d'água. Olha, tá cheinha, até a boca. A cada 2 dias vem alguém aqui para dar uma olhada. Vamos ver aqui. Sobe na escadinha. Olha. Tá até a boca os 15 mil litros, ó, cheinho. Benza a Deus. Água purinha da nascente. A água da nascente, ela daqui até a nascente deve dar uns 300 metros mais ou menos. Uns 350 metros de distância. E ela vem por gravidade, isso que é o melhor ainda. Ela vem lá de cima, lá de cima. E ela tá lá em cima e de vez em quando também tem que ir lá, né? Para dar uma olhada nela. Mas aqui, por um jeito, tá lindo. Tá cheio até a boca. Isso é bom. Maravilhoso. Aqui tem... Olha só essa teia de aranha. Não sei se vai dar pra ver. Olha só. E aqui tem um viveiro. Temos até que voltar a plantar nele aí. Tem nada aí dentro dele. Nossa, não sei se dá pra ver essa teia de aranha no vídeo. Bem, mais uma parte concluída. Que é ver como estava a caixa d'água. E hoje é domingo, gente. Só pra vocês terem ideia. Não tem dia santo, não tem feriado, não tem nada. Como eu já falei já. Ó, até que tá arrumadinho. Tem uma bancada. Vamos ver se a gente reativa eles. Vamos ver se a galera anima. Cresce bem, 5 anos essa moita aqui era pequenininha. 4, 5 anos, mas que já vai crescendo tudo. Bota na minha altura assim, ó. Dá pra ver que tá tudo crescendo. Bem, essa parte tá concluída, né? Eu vim subindo, vim olhando as mangueiras, porque é uma coisa que a gente faz também. É olhar sempre as mangueiras que estão descendo, pra ver se tem alguma emenda solta. E tá tudo ok. Mangueira tá passando ali, tá ok a emenda. Aqui também tá boa. A caixa d'água tá cheia do jeito que tava lá, né? Então. Aí tem a sonoplastia do Coragem, o cão covarde. Vamos ver como é que tá aqui. Dá pra escutar meus passos de tão seco que tá o solo. Ai, papai. E é isso aí, galera. Basicamente, nosso dia a dia é esse. Ver como é que tá o movimento da água. Quando chove, a gente vê onde é que tá as passagens de água, se tá causando muita erosão. Aí tenta fazer um buraco para manter a água, segurar ela e ela absorver mais no solo também. Acaba que ajuda em 2 coisas, né? Evita a erosão e ainda infiltra no solo, né?
E assim nós vamos vivendo na roça. Devagarzinho. Devagarzinho vai longe. É igual andar de Kombi, né? Devagar e sempre. Mas essa área tá bem bonita. Mais tarde tá bom pra ir lá no rio ali, levar a Oni. Nós molha a canela e a Oni toma um banho. Mas tem coisa pra fazer. Mas tá bom, aos pouquinhos vai indo. Vamos ver o que a Cá tá arrumando aqui. Tá papando? Você tá comendo? E claro que tem os momentos maravilhosos que é viver assim num lugar de paz. Antes, quando a gente estava nas jornadas em uma Kombi antiga, era muito difícil você ter uma rotina, você poder descansar e fazer o seu período, né, sem tanto receio do que vai ser amanhã. E aqui então você cria essa paz, essa desaceleração da vida, né? A gente desacelera. Então, vivendo num sítio, num lugar mais isolado, a gente aprende a desacelerar. E, claro, tem as missões, porque não dá para deixar para lá, porque se for protelando, vai aumentando, e tem aquelas que aparecem como emergências, urgências e por aí vai. E claro que tem esses momentos que a gente tem como o almoço, de poder compartilhar em família, de poder estar juntos, ao invés de cada um trabalhando na cidade, para lá e para cá. Não, a gente pode fazer isso aqui no sítio. Então é uma rotina muito boa. Hoje eu vou fazer uma receita simples, que faz muito tempo que eu não faço. Desde que voltamos da jornada, não lembro de fazer, que é panqueca. Vou fazer uma panqueca simples, uma panqueca que vai ser o nosso almoço hoje. Joinha passando ali, ó, para lembrar vocês de deixar o joinha. Toda vez que ele passa na tela ou que ele... Olha, nem foi combinado, hein? Que ele canta lá fora. A gente espera o joinha de vocês, que é o apoio pra gente seguir fazendo conteúdos assim, seguir compartilhando o nosso dia a dia, seja aqui na temporada Pé na Terra ou Pé na Estrada. A gente agradece de todo o coração. Para a receita, já separei algumas coisas aqui, tanto para o recheio da nossa panqueca quanto para a massa. Vou deixar na descrição do vídeo a receita completa. É bem simples, vai farinha, vai leite, vai ovo, vai óleo um pouquinho e vai sal. Cada um tem a sua receita. Joinha, pelo jeito, tá querendo passar dele ali ou participar também. Cada um tem a sua receita. Aqui vai ser vai ser a receita de hoje, porque na hora de fazer a receita eu vi que tá faltando um ingrediente, que é o leite. E eu falo isso porque estamos distantes da cidade. Nós estamos a 7 quilômetros da cidade por uma estrada e 12 pela outra. E dá aquela preguiça, não sei se é a palavra certa, mas de subir na cidade, tirar carro, ir lá pro movimento, onde estacionar, enfim, para buscar um ingrediente. Vizinhos que vendem leite, afinal estamos no sítio, na roça. Por enquanto, não estou sabendo de nenhum. Sei onde tem um queijinho, uma manteiga, mas leite, fiquei na dúvida. Vou até aproveitar e perguntar pra Gracinha, que é quem vende o queijinho da gente aqui na roça. Mas, o que a gente pode usar agora? Pensei numa coisa, não sei se vai dar certo. Ainda bem que o druida não tá aqui na cozinha, que talvez ele nem comeria. Mas eu vou usar o leite do kefir. Quem aí acompanha as temporadas sabe que eu tava cultivando o kefir. Kefir de leite que faz iogurte. E por incrível que pareça, eu ouvi uma amiga, né, comentou que poderia deixar congelado o kefir enquanto a gente viajasse. E foi o que aconteceu quando a gente desceu para a Expo, quando a gente foi lá pro Paraná para a exposição de motorhomes.
a feira de motorhomes. E acabamos ficando aí 14 dias distante. E o kefir ficou congelado. Descongelei. Desperdicei, não. Joguei fora, né? Como é... Não sei a palavra certa, mas coei o leite que tava ali. E aproveitei ele novamente. Coloquei mais leite e tá aqui o resultado. Até aumentei o vidro. Pelo jeito agora tá no ponto. Não tá tão grossinho como o iogurte. Tá no primeiro dia. Isso foi feito ontem. Então acho que dá pra gente aproveitar esse leite. Vamos ver como vai ficar o sabor dessa panqueca. Espero que não altere, né? Não deixe tão azedo como é o iogurte através do kefir. Mas é o que tem pra hoje. O frango ainda tá bem clarinho, mas já tá com os outros temperos aqui que eu deixei refogando antes. Tem pimentão, cebola, alho, cheiro verde. E agora eu vou colocar uma corzinha nesse frango. E tá pronto o nosso recheio. Foi uma xícara de leite, aí no caso foi o kefir. Uma colher de óleo. Lembrando que ainda não tem o copo de medida, então a minha medida eu faço por essa caneca toda bonita. Opa, uma xícara de farinha. E a ideia da panqueca é você fazer por etapas. Faz essa quantidade, bate, prepara, enrola as panquecas e depois, se precisar, for pouco, faz mais. Tem gente que coloca queijo ralado na massa e vai uma pitadinha, eu vou pôr a pontinha da colher, opa, de sal. Bater melhor esse trem, olha só. Acho que vai um pouquinho mais de farinha, hein? Tô achando não enchi direito, ó. E agora foi, hein? Olha só a textura. Pra quem nunca fez panqueca, esse é o ponto. E é aqui que a gente diferencia a panqueca tradicional, aquela que a gente vai fazer agora, que é enroladinho com carne, com frango, ou seja, com legumes. Tem várias adaptações que costuma ser salgada, na maioria das vezes. Essa panqueca é diferente daquela panquequinha que vocês veem aí o pessoal fazendo no café da manhã, que fica mais cheinha. Essa panqueca do café da manhã, ela costuma ir um pouquinho de fermento, então o fermento em pó. Então a diferença dessa panqueca tradicional para essa outra do café da manhã é entrar com o fermento, que aí ela fica mais cheinha, fica como um bolinho mesmo, geralmente consumida com mel por cima, uma frutinha. Quase um waffle. E tá aí o nome que eu queria lembrar. Olha, tá chique, hein? E você aqui nos bastidores atacando, né? Não tá aguentando a fome. Uma batata palha, né? Pra tampar o buraquinho aqui. Agora é fácil, gente. Agora é só aquecer a frigideira, colocar um fiozinho de óleo e fritar. Vamos ver quem vai brincar de jogar as panquecas pra cima e pegar. Vamos a ver. A primeira... Nossa, não tem garantia, hein, galera? Costuma dar ruim na primeira. Até pegar o ponto da quantidade que coloca. Já caiu aqui no fogão. Coragem? Tenho. Eita, agora juntou. Calma aí, olha que meleca. Vou deixar então pro druida assumir a cozinha. Ah, tu tá brincando. Ai, papai. Ai, papai. E assim também aqui na roça, né? Se for pensar nos trabalhos. No começo tudo parece mais difícil, mais cansativo.
Até quando a gente dá uma saída, como agora, a gente ficou 14 dias fora, quando a gente chega, a sensação é de que até as coisas engrenarem, tudo é mais difícil, né? Acho que tá boa. É? Ainda mais encarar esse sol estalando lá fora. E agora sim, encerramos com a última panqueca. Renderam 6, tá bom, né? Daqui, ó, já enrolei, recheei com frango. Franguinho ficou bem colorido. Não coloquei molho, que a gente não curte molho. Tem quem gosta de molho. Coloquei um pouquinho de um queijo, tipo catupiry também. E agora, então, é enrolar essa última, colocar o molho e vai pro forno um pouquinho. A ideia é para derreter o queijo, porque tudo aqui tá pronto. Mas como a gente só tem esse catupiry aqui e um queijinho ralado que eu vou pôr por cima, então vai ser coisa rápida no forno. Vou pegar aqui por cima. Já aproveitei a mesma panela para fazer o molho. E pelo jeito, hoje vai ser tudo no improviso aqui na roça. O queijinho ralado que eu achava que tava na geladeira, não estava por lugar nenhum. A não ser dentro da barriga do druida, eu acho, viu? Mas, como não tem, já tá tudo pronto, tá bonito. Ó, improvisamos aqui, ó, com... Olha que chique isso. o catupiry, o tomatinho que a gente colheu na horta. Colhi também umas folhas de manjericão pra colocar aqui. E o ideal é colocar mesmo um queijinho ralado, um queijo que dê pra derreter, dar aquela puxadinha, aquele stick puxa. Meu Deus. A mozzarella. Mas não deu. Então, pelo jeito, o próximo vídeo a gente sobe com vocês pra cidade. Vamos às compras, porque tá precisando reabastecer aqui pra gente continuar isolados. Com certeza. E vamos ao forno, então. Olha só. Pra fechar com chave de ouro o nosso almoço. Uma limonada suíça? Que não é da Suíça? Não tem a ver com a Suíça. É bem brasileiro e a gente bate com casca e tudo. Aí papai, hein? A sensação refrescante que dá, né, nesse calor é uma ótima pedida para o almoço. Total. Aqui é o potinho da composteira. Já tá cheio, daqui a pouco eu vou lá depois do almoço e despejo dentro da composteira. E aqui tá o chorinho, ó. Toma um chorinho. Ó. Só um néctar. Eu sei que você já ia oferecer. Já. Então, pra nós. As damas na frente. Saúde. Agora sim. Olha. Bora atacar agora a melhor parte. Isso é pra você, amor. Olha isso, de pertinho. Uau! E falando um pouquinho da limonada suíça, que a gente estava comentando a respeito do nome, de onde veio esse nome, limonada suíça, já que não é popular na Suíça. E nem surgiu na Suíça, mas tem uma história curiosa sobre o nome dela, que é porque os suíços têm a fama, né, de produzir, não em quantidade, mas em qualidade, laticínios. E na época atrás, eles exportavam leite moça. E aí alguém fez uma limonada que usava esse leite moça, que aí pela cremosidade, por essa diferença que dava no paladar,
tanto também por usar a casca, porque a limonada da Suíça se bate com a casca, aí veio esse nome. Outros falam que é porque no século XX existiam alguns comércios, restaurantes suíços, que eles serviam uma bebida um tanto quanto diferenciada, com a casca. E também batida com leite moça ou creme de leite. Nossa senhora! Aí tudo isso foi modificando, hoje a gente faz um suco que é apenas limão e água e açúcar. Com a casca toda. Com a casca e tudo. Vai só tira o miolo dele ali. Só. E aí no caso a gente fala limonada suíça porque ela é batida assim, ela tem um sabor diferente, é um sabor mais ácido, muito gostoso, eu gosto, mais que oxida rápido. Então ela tem uma oxidação muito rápida, você tem que tomar, não dá pra guardar pra amanhã, pra depois não, tem que tomar na hora. Na hora. Vamos experimentar, né? Muito boa. A Oni lá fora tá... Maravilhoso. E hoje então é só a panquequinha mesmo, que já tem a farinha, que já tem a carne e tem uma saladinha para acompanhar. Salada de alface com tomate e um antepasto de jiló. Olha! Isso porque a horta tá cheia de jiló. E é por volta de 5 e pouco da tarde que a Oni pede para sair. É um horário que os animais também já ficam procurando a comida desse período. Né, joinha? O sol já vai baixando aqui, tem mais sombra. Hoje o dia foi bem quente. Tá só as duas angolas? Só as duas. E como tava faltando só o fio, colocar de volta no lugar para voltar o alimentador automático das galinhas ali, das poedeiras dentro do galinheiro, é isso que eu vou fazer agora. Vou levar o alimento das galinhas da Angola e do Joinha, mas vou acionar, porque falta pouco. Acho que, se eu não me engano, é 5h20 o horário que está no automático. E como o equipamento é bom, o alimentador automático é top, ele, mesmo que eu tire da energia, eu colocando agora na energia, já vai estar programado. Então, se for dentro desse período do horário, ainda cai hoje essa alimentação. Então é isso que eu vou fazer agora para dar tempo da gente ver caindo o alimento ali. Por aqui eu tenho que tomar muito cuidado com o juá. Juá, olha só. A folha, até a folha do juá tem espinho. E não é só por cima esse espinho não, é por baixo também. Vamos por aqui então. Dá esse brinquedo. Ela amou o brinquedo. Elas são bem dóceis, mas elas ficam meio assim de chegar no alimento com a gente tão perto. Então, para deixar elas mais à vontade, a gente vai um pouquinho mais para lá. Elas querem... Estão tudo aqui, ó. Oi, pra atacar. Eu trouxe um pouquinho, que eu não sei se tá regulado pro horário certo, então eu já garanti com um punhadinho aqui para poder entrar.
mas uma delas já viu e atacou. Extrai um pouquinho elas. E aí, o que vocês acharam? Que elas estão maiores, que cresceram? O pessoal tava perguntando. Eu achei que elas deram uma boa esticada. E cada uma tem um desenho na pena, né? Uma coloração na pena bem diferente. Então, aquela é a mais escurinha, assim. Essa daqui, olha só, tem manchado mais no pescoço. Essa que mistura com branco ficou muito bonita, as penugens, as penas dela, tá bem bonita. Elas costumam atacar o pé, o chinelo, quando eu tô de chinelo. Não é não, aí tem que acostumar elas que não. Eu vou com essa defesa. Vamos ver como tá aqui. Opa! O horário agora são 5h30. Vamos ver para qual configuração estava. 6h20 da manhã. Não sei se de casa dá para ver bem. O sol tá batendo certinho aqui, ó. 6h20 da manhã para disparar o alimento. Aí aqui mesmo na configuração eu vejo que eu coloquei 5 segundos. Que esse é o tempo calculado para alimentar a quantidade de galinhas que a gente tem aqui. Então nesse período o equipamento solta a porção ideal para elas de alimento. Segunda configuração, só tá uma mesmo. A segunda tá aqui, ó, 5h10. Poxa, no caso, se eu quiser, eu posso alterar essa configuração para hoje, mas eu prefiro vir e servir elas no manual e amanhã já tá programadinho. Vocês viram que legal? Então, se fosse um pouquinho antes que eu tivesse ligado ele na tomada, no caso isso pode acontecer como uma simulação quando faltar a luz. Faltou a luz, voltou a luz, ele já vai retomar a programação que ele tem aqui de alimentar automático o seu animal. Então, pode programar até 10 configurações. Aqui a gente usa em 2 períodos para alimentar. E é isso, são 5h34. Bombona também já tá no finalzinho. Vou abastecer ela daqui a pouco. Vou trazer um pouquinho de quirela para elas, né? E amanhã eu vou preparar algo diferente para alimentá-las. Então eu não posso deixar de falar para vocês que estão aí curiosos, que não viram o vídeo que a gente fez da instalação da automatização aqui do sistema de alimentar as galinhas. Esse sistema é um sistema da M-Mamute. Tem vários lá que você pode ver, vários modelos. Mas esse em especial é o híbrido. Ele funciona tanto pela energia comum residencial aí, quanto pela solar. Que o Druida falou mais cedo que é o nosso projeto de instalar aqui. Então é muito bacana. Agora a gente fez a prova mesmo, ó. Voltando de viagem, precisei usar a luz ali para lavar uma roupa com a extensão. Ficou sem. Tá tudo programadinho ali, ó, já no automático. Eu não tive que programar de novo. Gostaram? Então vai lá também. Muito bacana, viu? Deu essa liberdade de a gente poder viajar. Ter esse pezinho na estrada e esse pezinho aqui na terra. Pronto, agora sim, eu já coloquei o pote ali de baixo. Com um pouquinho da quirela. Vou levar aqui minha tampa de proteção, meu escudo. Vou deixar aqui de baixo porque é ideal que tenha alguma coisa que faça barulho quando o sistema de alimentador funciona. Caia, faça barulho para elas saberem que é o horário, se acostumar. Como elas já estão há um tempo assim, elas já estão acostumadas com os períodos, né? Como vocês viram, até a própria Ori, nossa doguinha, já sabe mais ou menos o horário que eu venho aqui alimentá-las. Eles dois aqui espiando. A fêmea nada, mas a gente tem visto ela. Quando vê, tô tentando registrar para vocês, mas tem sido raras as aparições dela. E tem amigos aí, amigas que perguntam se a gente vai ter lá aqui em cima, como vai ser isso, que as galinhas vão sair voando.
Galinha da Angola já voou aqui pra dentro, já foi a nossa primeira experiência, ela entrou facinho voando. Mas essas aqui ainda não estão voando pra fora. Então, como a gente tem muita coisa e muito projeto pela frente, aqui a gente vai cobrir, eu acho que quando for necessário mesmo, quando a gente vê que por algum motivo, como falaram, um gavião pegar, ou alguma começar a voar e ter algum estresse quanto a isso, aí a gente faz essa cobertura. Por enquanto, vai ser assim que a gente vai seguir, porque antes a gente tem que fazer os ninhos, né? Que é uma coisa muito urgente, assim como o puleiro. Então já acompanha aí que nos próximos episódios tem mais projeto aqui no sítio.